Olá, pessoal! Estudaremos, através de uma sequência de vídeos, conteúdos de português com assuntos que normalmente são cobrados em prova de concurso público ou ainda em prova de vestibular. Então, você que chegou nesse vídeo em busca de materiais simplificados relacionados à língua portuguesa, é muito importante que você se inscreva no canal e também ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras, que podem ser do seu interesse. Já que aqui no canal também tem playlist com simulados, contendo questões de português, tá? Questões que são esmiuçadas, que são explicadas por mim através desses vídeos. Então é importante também que vocês assistam. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Além disso, eu também disponibilizo alguns materiais para venda como material de apoio. Quem desejar adquirir, eu também vou deixar os links na descrição do vídeo. São materiais, curso, por exemplo, curso básico de redação, além de simulados com questões exclusivas de língua portuguesa. Bom, é isso, bora começar. Vamos dar início à nossa aula. O tema desse vídeo é concordância verbal. A regra geral para a concordância verbal é de que o verbo ele deve concordar com quem? Ele deve concordar com o sujeito, que é quem pratica a ação, tanto em número, no singular ou no plural, quanto em pessoa, na primeira, segunda e terceira. Mas como é que isso funciona na prática? De uma maneira mais aprofundada, dizemos que o verbo ele deve concordar com o núcleo do sujeito. Assim, se o núcleo está no singular, o verbo ele fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo fica no plural. Da mesma forma que se o núcleo do sujeito estiver na terceira pessoa, o verbo ficará também na terceira pessoa. Mas afinal, quem é o núcleo do sujeito de uma oração? É o substantivo que atribui o nome a pessoas, a lugares, a objetos, ou um pronome, que é uma classe gramatical que acompanha, que substitui ou ainda se refere a um nome. Ou ainda um termo substantivado, que assume o valor de um substantivo. Vamos a um exemplo aplicando a regra geral da concordância verbal. O aluno saiu mais cedo da aula. Bom, quem é o sujeito dessa oração? Quem é que saiu mais cedo da aula? O aluno. Tá? O aluno é o sujeito e o restante da oração é o predicado. Bom, e quem é o núcleo do sujeito? O termo aluno. Percebam que o termo aluno, que é o núcleo do sujeito, está na terceira pessoa do singular, pois se refere a ele. Portanto, o verbo sair também fica na terceira pessoa do singular. Portanto, o verbo fica conjugado dessa forma, saiu, concordando com o seu núcleo. Ainda que os adjuntos adnominais estejam no plural, a indicação é que o verbo concorde com o núcleo do sujeito. Quem são os adjuntos adnominais? São termos que ficam ao redor do núcleo do sujeito, ficam ali como se fosse um satélite rodeando o núcleo do sujeito. Tá? São termos que estão juntos a um nome, por isso adjuntos, juntos a um nome, tá? Atribuindo algum valor a esse nome, alguma característica a esse nome. Para ficar claro, vamos para mais um exemplo. A amiga das minhas irmãs saiu cedo da aula. Então, notem que o núcleo do sujeito é o termo amiga, que é um substantivo. Como nós já vimos, o núcleo de um sujeito é um substantivo, ou um pronome, ou um termo substantivado. Bom, os adjuntos, que são termos que ficam rodeando esse núcleo, ainda que eles estejam no plural, ainda assim, o verbo ficará no singular, pois na verdade o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito e não com os adjuntos adnominais. Por isso o correto é: a amiga das minhas irmãs saiu cedo da aula e não a amiga das minhas irmãs saíram cedo da aula. Bom, se o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo ele vai concordar com esse núcleo e ficará também no plural. Por exemplo, os alunos saíram mais cedo da aula. Não percebam que o verbo sair está concordando com alunos. O verbo está na terceira pessoa do plural e alunos, que é o núcleo do sujeito, também na terceira pessoa do plural. E no caso de existirem dois núcleos do sujeito, bom, nesse caso, o verbo também ficará no plural, vai concordar com o conjunto. Por exemplo, o aluno e o professor saíram mais cedo da aula. Percebam que há dois núcleos, aluno e professor. O verbo, portanto, saíram, fica na terceira pessoa do plural, concordando com o conjunto, concordando com os dois núcleos.
Portanto, a seguinte construção estaria errada. O aluno e o professor saiu mais cedo da aula. O certo não é saiu e sim saíram, concordando com os dois núcleos. Bom, quando o sujeito ele tem apenas um núcleo, dizemos que há um sujeito simples. Quando há mais de um núcleo, dizemos que há um sujeito composto. Mas atenção, o sujeito ele pode aparecer antes do verbo na ordem direta ou depois do verbo na ordem indireta. Por exemplo, as encomendas chegaram hoje. Nesse caso, o sujeito está na ordem direta, ele está antes do verbo, no caso, o verbo chegar, né? O sujeito está anteposto ao verbo. Agora, chegaram hoje as encomendas. Nesse caso, o sujeito ele está posposto ao verbo, ele está após o verbo, na ordem indireta. Se em vez de chegaram hoje as encomendas, nós tivéssemos chegou hoje as encomendas, teríamos um erro de concordância verbal. Por quê? Porque o núcleo do sujeito, no caso encomendas, que está posposto ao verbo, está após o verbo, ele está no plural e o verbo está no singular. E isso está errado, já que o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito, no caso, encomendas. Portanto, o correto é chegaram e não chegou. Outro caso que devemos prestar bastante atenção é na voz passiva sintética. Nela temos um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Tem que ter o verbo transitivo direto, mais a partícula ser apassivadora, mais o sujeito paciente. É uma estrutura bastante utilizada no nosso dia a dia. É comum falarmos vende-se casas. Esse é um exemplo de desvio da norma padrão. Veja que há um verbo na terceira pessoa do singular, no caso o verbo vender, e o sujeito casas, que está no plural. Ao passarmos para a voz passiva analítica, formada pelo sujeito paciente mais a locução verbal, teríamos a seguinte estrutura: casas são vendidas. Assim fica mais claro verificar que o sujeito é casas. Dessa forma, o verbo ele deve concordar com quem? Com o sujeito, no caso, o sujeito paciente. Portanto, o correto é vendem-se casas e não vende-se casas. Outro ponto de atenção, quando o verbo ele for intransitivo, transitivo e indireto ou verbo de ligação, o ser ele será índice de indeterminação do sujeito, não será partícula apassivadora ou pronome apassivador, como no caso anterior. E o que há depois dele não é o sujeito. Por exemplo, precisa-se de enfermeiras. Notem que o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem precisa de alguém. Percebam a presença da preposição, né? Então tem um complemento preposicionado, um objeto indireto, portanto trata-se de um verbo transitivo indireto. Logo, esse ser não é uma partícula apassivadora, não é um pronome apassivador, e sim o índice de indeterminação do sujeito. Mas uma forma de descobrir isso é que a gente não consegue fazer a transposição para a voz passiva. Não existe a seguinte estrutura: enfermeiras são precisadas, diferente de vende-se casas, que nós vimos no exemplo anterior. A gente consegue fazer transposição. Casas são vendidas, não fica esquisito. Agora, enfermeiras são precisadas, fica estranho, a gente não consegue fazer essa transposição. Portanto, esse ser, de fato, ele é um índice de indeterminação do sujeito. E o que isso muda em termos de concordância verbal? O verbo em questão, quando ele estiver diante de um índice de indeterminação do sujeito, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, porque não há um sujeito determinado. Bom, no próximo vídeo, nós veremos casos específicos relacionados à concordância verbal, porque até o momento nós vimos a regra geral da concordância verbal. E também faremos exercícios de concurso, para estar fixando o conteúdo. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.